Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus estamos iniciando mais um culto em seu lar. E eu quero pedir para você, desde já, que você participe deste culto. Embora seja um culto virtual, embora seja um culto pela internet, embora seja um culto não presencial, ou seja, você não está presente comigo, nem eu com você, é um culto onde a palavra de Deus é falada. A palavra de Deus é ensinada e aonde a palavra de Deus ela chega nos ouvidos das pessoas, ela produz resultado. Não importa se é presencialmente, não importa se é virtualmente, como é o nosso caso neste momento. Então participe do culto. Na hora de orar, fica de pé, se for possível, ajoelhe-se, se for possível, né? Tenha um copo com água, como esse aqui, por exemplo, se você quiser colocar perto do seu aparelho para Deus abençoar. Enfim, faz como você achar melhor, mas participe. Na hora de orar, abra a boca, não fique cochichando não. É claro, tem lugar para tudo, né? Então, num hospital, por exemplo, você não vai berrar, não vai falar alto, você vai falar baixinho, evidentemente. Mas dentro da sua casa, no seu quarto, né, você pode elevar a voz e falar com Deus. Então participe, Deus vai estar agindo aí, pode ter certeza, tá bom? Não seja apenas um ouvinte passivo, seja um ouvinte ativo, né? Uma pessoa que participa, que age, e Deus tenha certeza, Ele vai te confirmar, tá bom? Vamos fazer uma oração ao Senhor antes da gente ler a palavra de Deus. Vamos agradecer a Deus por tudo, vamos agradecê-lo pelo dia, pelo que Ele nos proporcionou. Vamos agradecer a Ele porque mesmo em meio às lutas, Ele está conosco porque é promessa dEle. Ele disse que jamais nos deixaria e de modo algum nos desampararia. Então, mesmo em meio às lutas, Deus está conosco, tá? De repente você está enfrentando uma batalha aí feia, vamos dizer assim, né? Uma batalha difícil, pesada, e até parece que Deus não está te ajudando. Só parece, viu? Porque na realidade Ele está na tua vida. De repente o que você precisa é deixar Deus falar o teu coração, né? De repente Ele quer te dar a vitória. De repente não, sempre Deus quer te dar a vitória, né? Mas você precisa ouvir a direção dEle. De repente você está lutando, mas sem ouvir a voz de Deus, sem entender o que Deus quer que você faça. E de repente, ouvindo a palavra, você então tem o entendimento aberto. Aí você então vai dizer, Deus falou comigo, eu vou agir assim, e aí essa vitória vai se consumar na sua vida. Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? Vamos falar com Deus então? Oremos. Fica de pé, se ajoelha, fica sentado, como você quiser, mas fale com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Tu és o grande Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas acima de todas as coisas. O Senhor é o nosso Pai, Pai de todos nós, que pela fé recebemos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. O Senhor é nosso Pai, Senhor. O Senhor é tudo, todo-poderoso. O Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, como eu já disse, todo-poderoso. O Senhor é o Criador de todas as coisas, o Deus dos impossíveis. Mas acima de tudo, como o nosso Senhor Jesus ensinou, o Senhor é o nosso Pai. Te bendizemos, Senhor, porque não fomos nós que escolhemos o Senhor Jesus, e não fomos nós que escolhemos o Senhor, ó Pai Celeste, mas o Senhor e o Senhor Jesus nos escolheram antes da fundação do mundo, como diz tua palavra. Então, obrigado, Senhor, porque não foi por nosso merecimento, mas foi pelo teu amor que nós fomos chamados à luz, que nós fomos chamados à tua salvação. Obrigado, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor fale conosco neste momento, que a tua palavra seja falada no coração dessa pessoa, que essa pessoa compreenda a tua palavra e na certeza absoluta da tua resposta, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. Diga graças a Deus, meu amigo. Isso, diga graças a Deus de novo. Graças a Deus. Muito bem. Tem a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, por favor, no Antigo Testamento, no livro de Números, no capítulo de número 13. Tem a sua Bíblia aí? Livro de Números, capítulo 13. Se você tiver, pode abrir a sua Bíblia aí. Já? Muito bem. Olha, o tema de hoje é ser positivo em um mundo negativo.
Veja, isso aqui pode significar o teu sucesso ou a tua derrota. Por que positivo? Porque, na verdade, o nosso Deus é um Deus positivo. O nosso Deus não é um Deus negativo. Se você for ler a Bíblia, Deus ele é positivo. Ele fala de bênção, ele fala de vida, ele fala de vitória, ele fala de conquista, ele fala do impossível. Ele diz que coisas maravilhosas, além do nosso entendimento, estão à nossa espera. Deus deseja o nosso melhor. A Bíblia ensina que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Então Deus é um Deus positivo. É claro que na Bíblia, o Senhor Deus, ele tem as advertências. Então ele avisa, ele alerta, ele adverte dos perigos de você não ser positivo e de não andar na palavra dele. É claro que Deus ele alerta, se a pessoa andar errado, ela vai sofrer. Ela vai ficar doente, ela vai morrer, ela vai perder as bênçãos. Mas isso não é ser negativo. Isso é advertência, né? Isso é advertência. Agora, o nosso Deus é um Deus positivo. E também, outra razão para você se manter positivo no meio de um mundo negativo. Porque o mundo aqui é negativo, né? As pessoas são, de um modo geral, elas são negativas. O mundo é um mundo negativo. Então, se você conversa com uma pessoa que é negativa, ela sempre vai falar que nada tá bom, tá tudo difícil, que a coisa tá feia, né? A pessoa sempre vai dizer que a coisa tá difícil demais, que o mundo é muito mal. E de fato, o mundo não é fácil, né? Mas também não é esse inferno em vida também, não é? Tem muita coisa boa nesse mundo. Tem muita coisa boa que Deus criou para os seus filhos. Nós podemos ser felizes nessa terra. Então, tem pessoas que são negativas, elas só falam de doença, só falam de morte, só falam de médico e receita médica, né? São pessoas negativas. Essas pessoas negativas, elas têm a fé muito fraca. O negativismo deixa a pessoa fraca na fé, Mas, pelo contrário, a pessoa positiva, ela é mais alegre. Pode ver, os negativos, o sorriso de uma pessoa negativa é a letra U de cabeça para baixo, né? Aquela curva para baixo assim, né? Agora, uma pessoa positiva, ela é mais alegre. Pode ver, o sorriso dela é o U, né? De cabeça para cima, da maneira correta, né? O U normal. Então, a pessoa positiva, ela é mais feliz. A pessoa positiva, ela sofre menos. A pessoa negativa, ela entra em depressão facinho. A pessoa positiva, ela dificilmente vai cair numa depressão. Mas, de repente, você pode falar, então, pastor, quer dizer que eu tenho que ter pensamento positivo? Sim, tem que ter. Só que não é como o pensamento positivo do mundo, porque tem pessoas que não são cristãs, ou que não acreditam na Bíblia, ou não conhecem a Bíblia, elas são positivas. Mas elas são positivas sem base. Tipo assim, elas falam assim, ó, tudo vai dar certo. Aí você pergunta, por que tudo vai dar certo? Ah, porque vai. Isso aí é ser positivo. Mas é ser positivo sem ninguém para te garantir. Sem um apoio, sem alguém por trás, apoiando o que você está falando. Entendeu? Então nós temos que ser positivos? Sim, mas temos que ser positivos com base naquilo que Deus falou. Porque quando nós somos positivos, apoiados no que Deus fala na Bíblia, aí, filho, nós temos a garantia de Deus. Nós não somos positivos pelo poder da mente, é o poder da mente que vai causar. Isso aí é bobagem, isso aí não existe, né? Agora, nós somos positivos apoiados no que Deus fala. Aí sim, Deus tem poder. Deus tem poder para realizar o milagre, o impossível. A palavra de Deus ensina assim. Então, sejamos positivos, baseados sempre na palavra de Deus. Então, se alguém perguntar para você, você vai dizer, não, tudo vai dar certo. Por quê? Porque Deus na Bíblia diz assim, vou ficar curado, ou pela fé já estou curado, ou Deus já está operando uma cura no meu corpo. Ah, como é que você sabe? Porque Deus fala na Bíblia. Vou vencer, hei de vencer, sou mais que vencedor. Mas como é que você fala isso? Porque a Bíblia diz assim, o Pai Celeste disse isso na palavra dele. Então, quando você é positivo, baseado no que Deus fala, aí sim, Deus garante, Deus é o teu fiador, é o teu avalista. Aí Deus então é aquele que te defende, porque você se apoiou no que ele falou e não no que as pessoas pensam, tá bom? Sejamos positivos. No livro de Números,
Aí no Antigo Testamento, nós temos um exemplo assim, cheio de detalhes, de pessoas positivas e de pessoas negativas. E também nós vemos o resultado disso para elas. Quem foi positivo teve um resultado bom. Quem foi negativo teve um resultado péssimo, né? Então aqui na Bíblia nós temos um texto que ilustra muito isso que eu estou falando para você. Veja bem, aqui Deus disse para Moisés escolher entre o povo de Israel 12 homens. Os 12 mais capacitados, os 12 melhores, vamos dizer assim, representantes de cada tribo. Então, Israel tinha 12 tribos. Então, Deus falou, Moisés, escolhe um homem, aquele que você achar mais capacitado, um de cada tribo. 12 homens, 12 tribos, 12 homens. E manda esses homens espionarem a terra que vocês vão entrar, a terra de Canaã. Porque o povo de Moisés tinha saído do Egito e Deus havia prometido uma terra abençoada para eles, que era a terra de Canaã. E era a melhor terra do mundo. Olha para você ver, né? Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Deus não tem mais ou menos, nem nada de segunda, nem terceira, nem quarta, nem quinta categoria. Deus sempre tem o melhor. Lembra que Isaías fala? Se você quiser me ouvir, você vai comer, experimentar o melhor desta terra. Não é melhor do céu, não, porque o céu é infinitamente melhor. Mas enquanto estivermos nessa terra, Deus fala que se a gente quiser ouvi-lo, nós experimentaremos o melhor dessa terra. Então, Deus disse isso para Moisés, escolhe 12 homens e mande-os espiar a terra, espionar a terra. E eles foram. Então eles foram e ficaram na terra 40 dias. E 40 dias eles ficaram na terra de Canaã, espionando, né? Para fazer um relatório de como era aquela terra. Então, onde tinha fonte de água, onde tinha plantação, onde tinha soldados, fortificações, porque eles iam invadir a terra. Eles iam conquistar a terra de Canaã e conquistar no muque, com a força de Deus, né? Claro, mas ia entrar numa batalha. E então eles tinham que primeiro fazer um relatório, elaborar um plano de ataque, tudo mais. Então, ficaram 40 dias naquela terra. E depois de 40 dias, eles voltaram. Eles voltaram de espionar a terra. E é aqui que nós vamos começar a nossa leitura. O que aconteceu na volta daqueles 12 homens que durante 40 dias haviam espiado a terra de Canaã? Eles voltaram. E aí nós já começamos a ver a separação, né? Quem era positivo e quem era negativo. Leia o texto comigo, por favor. Números capítulo 13, versículo 25. Se você tiver Bíblia, acompanha. Se não tiver, o texto vai aparecer escrito aí. Olha aí, 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Então, vamos dar uma paradinha para você entender. Ao cabo de 40 dias, quer dizer, ao fim dos 40 dias, os 12 espias ou espiões, como você quiser falar, voltaram. E toda a congregação de Israel, todo o povo de Israel reunido, esperando para ouvir o relatório daqueles 12 homens. Então, eles chegaram ali, trouxeram inclusive amostras da terra, trouxeram amostra de maçã, de uva, de azeitona. Um cacho de uva, diz a Bíblia, em outra parte do texto, era tão grande o cacho de uvas que precisava de 2 homens para carregar. Acredite se quiser, a Bíblia fala, a Bíblia é verdadeira, nós cremos na Bíblia e é isso mesmo. A terra era tão fértil, que um cacho de uvas, que hoje o cacho de uvas você pega na mão, né? Pequenininho. Naquela época, naquela terra, um cacho de uvas era tão grande, tão abençoada a terra, que precisava de 2 homens para carregar um cacho de uvas. Colocava numa vara, né? Um na frente, o outro atrás, carregando aquele cacho de uvas no meio. Olha que impressionante. Então, eles voltaram com todas essas amostras da terra prometida. E aí eles começam a falar. Aí eles abrem a boca. E aí, da boca deles, sai a fé positiva ou a fé negativa. Vamos ver então. Leia comigo o texto. Continua lendo. Versículo de número 27. Olha aí. Relataram a Moisés e disseram:
fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. Então mostraram os frutos da terra. Versículo de número 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram gigantes. 29. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Quer dizer, aqueles espias, não todos, mas a maioria, 10 dos espias, lembra? Foram 12 espiões. E os 12 voltaram. Só que 10 deles começaram a falar negativamente. Eles disseram assim, olha, a terra é boa, está aqui a prova, mas lá naquela terra tem os gigantes, tem o outro povo que é violento, tem aquele outro povo que é sanguinário, tem aquele povo que ocupa a beira do Rio Jordão, tem aquele povo que ocupa as montanhas, aquele povo é forte, aquele povo é violento. Olha para você entender bem como eles começaram a mostrar a negatividade. A negatividade deles fez a fé deles diminuir. E você pensa que é diferente hoje? De repente, Deus te promete cura e o teu corpo está doente. Deus te promete prosperidade e as tuas finanças estão para baixo. Deus te promete felicidade na família e a tua família está que parece um campo de batalha, só briga, só contenda. Veja que há uma luta então. Você vai ter que buscar pelo que Deus prometeu. Só que se você olhar a situação negativamente, você vai fazer que nem aqueles 10 espias. Você vai começar, mas o médico falou que a doença é grave. Mas eu já tentei internar, bater no filho que usa droga e não resolveu. Internei 50 vezes, não resolveu. Porque meu esposo, ele é assim mesmo, ele não muda, a vida inteira foi assim. Quer dizer, você está sendo negativo. A tua fé vai ficar fraca. O negativismo, ele destrói a tua fé. Ele destrói. E você não vai conquistar nada. Então, aqueles 10 espias dos 12, 10 eram negativos, mas havia 2 que eram positivos, havia 2 que eram diferentes dos demais. E hoje é assim também, a maioria é negativa, até mesmo entre os evangélicos. Os evangélicos, o povo de Deus, os crentes. Veja, somos crentes, aceitamos Jesus, independente da denominação, da placa de igreja. Somos de Cristo, mas mesmo entre o povo de Deus, o povo evangélico, infelizmente a maioria é negativa. O que você escuta de murmuração de crente não é brincadeira. O que você escuta de derrota pela boca deles, né? Eles falam só de derrota, de provação, de que nada está dando certo, que tem que esperar chegar no céu para ser feliz, porque aqui na terra é um mar de lágrimas. É um mar de espinhos, né? Gente, pelo amor de Jesus Cristo. Olha o negativismo, mas sabe o que é esse negativismo? Falta de se apoiar no que a Bíblia fala. Muitas vezes, mesmo o povo que é chamado de crente, parece que não crê. Eles creem mais no que eles veem do que no que Deus promete. E é o que estava acontecendo ali com aqueles espias. Porque Deus havia prometido a terra para eles. Mas eles, ao invés de crerem no que Deus falou, creram no que os olhos deles viram. Eles viram gigantes, homens de 3 metros de altura. Eles viram soldados treinados para a guerra. Eles viram homens sanguinários, homens que não estavam nem aí com a vida, né? Porque a terra que eles iam possuir, havia gente lá que fazia sacrifício de criança. Sacrificava crianças para os deuses deles. Era um absurdo, era uma coisa medonha. Por isso que Deus estava tirando aquele povo e colocando o povo de Israel ali. Mas os espias negativos, eles, em vez de crerem no que Deus falou, começaram a acreditar no que os olhos viram. Então aquilo que eles viram os deixou negativos. Então não deixe nada que você vê de ruim deixar você negativo. Lembre-se que embora você esteja vendo coisas ruins, coisas difíceis de serem trabalhadas, uma luta grande, não deixe isso contaminar o teu coração ou a tua mente com negativismo.
Seja positivo. Aqui, os 10 negativos. Todo um relatório de derrota, um relatório que parecia que Deus nem existia para eles, embora fossem povo de Deus. Aí, no meio daquela negatividade toda, surge dois pontos de luz, 2 pontinhos de luz, Caleb e Josué, Josué e Caleb. Então, eles ali, vamos dizer, eles param aquele falatório negativo todo, eles quebram aquele relato negativo e começam a falar o que eles tinham no coração, uma fé positiva. Leia comigo, Números, capítulo 13, versículo de número 30. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha que a luz brilhou ali no meio. Uma luz, vamos dizer assim, no meio das trevas. Uma pessoa, ou duas, né, juntamente com o Caleb, o Josué. Então, foram positivos em meio à maioria, que era negativa. O Caleb aqui fez calar o povo, quer dizer, num primeiro momento ele conseguiu calar o povo negativo. Ele conseguiu fazer o povo parar de falar negativamente. Então ele disse: não, vamos subir, eia, vamos. Certamente, é certeza que nós vamos prevalecer contra aquela terra. É certeza que nós vamos vencer. E por que Josué podia falar dessa maneira? Porque ele se baseava no que Deus prometeu. Ele se baseava no que Deus havia dito. E Deus havia dito: a terra que eu dou para vocês é tua, entra lá, toma posse. Então Josué confiava no que ele ouviu de Deus. Veja, os 12 espias viram a mesma coisa, eles viram a mesma cena. Mas você percebe que cada um interpreta de um modo diferente. 12 espias viram a mesma coisa, só que 10 viram de modo negativo e 2 viram de modo positivo. 10 diziam: é muito difícil, não vamos conseguir. 2 viram de modo positivo: vamos conseguir, parece impossível, mas Deus está do nosso lado, Deus foi quem prometeu, então é por isso que nós vamos conseguir. Aí, num primeiro momento, conseguiram calar o povo, mas como infelizmente a maioria, muitas vezes, ela acaba prevalecendo, olha o que aconteceu. Versículo de número 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha aí, o positivo e o negativo. Josué e Caleb conseguiram por um momento fazer aquele povo calar a boca. Vamos subir porque nós vamos vencer. Aí a maioria ficou com raiva, né? Porque quem é negativo geralmente não gosta de quem é positivo. Geralmente quem é negativo tem raiva de quem é positivo. É verdade. Quando você mostra a tua positividade, por causa da tua fé na palavra de Deus, tem pessoas que torcem o nariz. Fazem bico para você, fazem cara feia para você até. Não gostam, eles querem que você ande com eles. Eles querem que você chore com eles. Eles querem que você lamente com eles. Eles querem que você seja igual a eles, negativo, caído, derrotado. Não seja assim. Olha, quando a gente quer ser positivo na fé, a gente é criticado muitas vezes. Muitas vezes nós somos criticados porque temos uma fé positiva. Os que têm fé negativa não gostam muito da gente. A gente é diferente, a gente fica meio que separado, né? Eles parecem que ignoram a gente, eles deixam a gente de canto, mas não tem problema. Não tem problema. Seria bom que fosse diferente, mas já que eles não querem, não tem problema. A bênção é para quem tem a fé positiva. Veja que aqui, 12 dando um testemunho, 12 viram a mesma coisa, 10 dando um testemunho, e 2 dando outro testemunho, sendo que eles viram a mesma coisa. E aí, então, os 10 abafaram os 2 e continuaram o seu relatório de tristeza e negativismo. Olha aí, versículo de número 32. E diante dos filhos de Israel, aqueles 10, né?
infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos, quer dizer, aos olhos deles. Olha que isso aqui é uma declaração de derrota, de competência, de desgraceira toda. Desculpa a expressão que eu estou usando. Aquele povo negativo, ele é tão negativo que eles se viam como cisco, como um nada. Nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos, quer dizer, eles se achavam gafanhotinhos, insetos. E os inimigos nos viam assim também. Veja que eles aceitaram a pressão do inimigo. E por isso, sabe o que aconteceu com esses 12 homens aqui? Depois de muito tempo? Por causa do negativismo desses 10 homens, eles não entraram na terra prometida naquela época. Então Deus disse assim, olha, porque a maioria duvidou, cada dia que vocês passaram na terra espiando a terra, que foram 40 dias, cada dia vai significar um ano que vocês vão ficar andando no deserto, rodando no deserto. Então, foram 40 dias, 40 anos vocês vão rodar no deserto, até o último incrédulo morrer no deserto. Depois que o último duvidoso, o último que me desagradou, através da incredulidade, morrer no deserto, aí então, quem foi positivo, quem teve a fé em mim, vai entrar. Olha o que Deus falou. E foi assim que aconteceu. O povo que duvidou rodou no deserto, embora que mesmo no deserto, Deus ainda fazia cair pão do céu para eles, sair água da rocha. De dia, Deus mandava uma nuvem para fazer sombra. De noite, Ele mandava uma coluna de fogo, porque no deserto, à noite é muito frio. Então, Deus mandava uma coluna de fogo para esquentar e também para iluminar o caminho, caso fossem caminhar à noite. Então, veja que Deus fazia milagres mesmo para aqueles incrédulos. Mas a bênção maior de entrar em Canaã, os incrédulos não receberam. Então, isso é o que acontece com quem tem fé negativa. Não entra na bênção. Pode até mesmo perder a salvação, pode chegar no fim dessa vida e nem ir para o céu. Para de ser negativo, você que se diz crente, você que se diz uma pessoa que nasceu de novo, você que diz que é de Cristo, não seja negativo, seja positivo. Mesmo que o mundo inteiro ao teu redor fale negativamente, fale de vírus, o povo é tudo aí dominado por um medo terrível desse vírus aí. Você sabe que o mundo ele é governado por Satanás ainda. Então muitas informações são falsas, muitas informações elas chegam para causar susto, medo no povo e o povo fica assustado. Existe sim um perigo rodando, é verdade, o vírus é real, não tenha dúvida nenhuma, o vírus por aí é real. Então temos os cuidados básicos, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas, gente, o medo que o povo está hoje não é brincadeira. Então, o povo está com medo terrível, nem parece que confia em Deus. Mesmo ficando dentro de casa, não é que eu estou falando para você quebrar a lei, não é nada disso. Mesmo dentro de casa o povo fica apavorado de medo. Quando era para estar, mesmo dentro de casa, feliz, alegre, Deus está conosco, nenhum mal nos atingirá, praga alguma chegará à nossa tenda. Devia ser esse o pensamento. Então tome cuidado para a negatividade que você tem, caso você tenha, não afundar a tua fé. E você, além de perder as bênçãos aqui na terra, ainda não vai para o céu no final. Então não seja negativo, seja positivo. Então aqui a Bíblia fala isso. Depois, se você quiser ler o texto inteiro, o capítulo 13 e o capítulo 14, você vai ver que Josué e Caleb, daquela geração, foram os únicos que entraram, ele e suas famílias, e os demais que acreditaram neles, que seguiram o positivismo deles. Então, foram os únicos que entraram na Terra Prometida. Os negativos morreram no deserto. E por que eles morreram no deserto? Porque se eles entrassem com aquele negativismo na Terra Prometida, eles iam contaminar os outros. E aí a batalha ia ser perdida. Veja que isso ensina a gente a não ficar dando ouvidos para pessoas negativas. A gente não pode se deixar levar pelas pessoas negativas. Não fique perto de pessoas negativas, não fique. Ou você tenta corrigi-las, tenta influenciar a pessoa para ela parar de falar daquele jeito,
ou então você sai de perto. Nós vemos isso na igreja. Na igreja é assim, ó, como eu falei agora há pouco, né? Às vezes a gente fala positivamente, você consegue parar, fazer a pessoa parar de falar negativamente por um momento. Então na igreja acontece assim, a pessoa vem na igreja toda caída, negativa, com problemas, e nós atendemos, damos atendimento espiritual, aconselhamento espiritual, e nós começamos a falar da palavra, ensinamos a pessoa, mostramos na Bíblia as promessas de Deus, e a pessoa por um momento ela para de falar negativamente. Ela sai da igreja até falando positivamente, ela muda, o semblante muda, ela fica alegre, feliz, porque ela ouviu a palavra. Mas aí ela chega em casa, tudo negativo, vai trabalhar na empresa, tudo negativo. Aí ela se contamina e volta a ser negativa. Então veja que nós precisamos nos manter positivos, precisamos, dia a dia. Não é um dia sim, um dia não, é todo dia. Positivos, porque a nossa fé será positiva. Agora, você vai perguntar, pastor, como eu faço então para poder ser assim positivo? Manter-me positivo todo dia, mesmo diante de um mundo negativo. O apóstolo Paulo, ele dá uma dica. Filipenses, tem a sua Bíblia? Abra, por favor, no livro na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4. Olha que impressionante o que o Espírito Santo disse para Paulo e Paulo transmitiu para a igreja, de um modo geral. Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, a palavra de Deus é verdadeira, tudo o que é respeitável, a palavra de Deus é respeitável, a Bíblia. Tudo que é justo, a palavra de Deus é justíssima. Tudo que é puro, a palavra de Deus é pura. Tudo que é amável, a palavra de Deus é amável, porque é de Deus, Deus é amor. Tudo que é de boa fama, a palavra de Deus tem a Bíblia tem uma fama muito boa no mundo inteiro. Ninguém fala mal da Bíblia, só os inimigos da Bíblia, claro, né? Mas fora isso, ninguém se presta a dizer que a Bíblia é ruim. Se alguma virtude há, e a Bíblia tem virtude, a palavra de Deus tem poder, tem qualidades também excelentes, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, a Bíblia de Deus, a palavra de Deus é digna de todo louvor. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Está escrito aí, ó. Filipenses capítulo 4, versículo 8, você acabou de ler aí. Então, quer se manter positivo? Mantenha-se sempre ouvindo o que a Bíblia fala, nas promessas de Deus, 24 horas, você precisa começar a ouvir a palavra de Deus, guardar no seu coração o que Deus diz, as promessas de Deus, e diante de qualquer situação, como Caleb e Josué fizeram, a palavra de Deus diz isso, acabou. Mesmo que o exame médico mostre outra coisa, você vai dizer, pelas feridas de Jesus eu estou sarado. Mesmo diante de uma crise financeira, você vai dizer, o meu Deus está suprindo cada uma de minhas necessidades. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo diante de uma crise familiar, você vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se alguém perguntar, como é que você vai? Muito bem, graças a Deus. Ah, mas semana passada eu vi você para baixo. Aí você vai dizer, é porque na semana passada eu não ouvi uma palavra que eu ouvi hoje. Hoje eu sei que eu tenho que ser positivo porque Deus garante a minha vitória. Então eu estava no engano, eu estava desinformado. Agora eu tenho a informação. Tenho uma fé positiva porque o meu Deus me garante a vitória. E a Bíblia diz, né? Em todas as coisas somos mais que vencedores. É uma promessa de Deus que cada crente é mais que vencedor. Tá bom, meu amigo? É dessa maneira. Teríamos muita coisa a mais para falar sobre esse assunto. Eu tentei dar vamos dizer, um resumo, tentei fazer um pequeno resumo aqui para você poder já pegar isso e começar a praticar. Pare de ser negativo. Quando você perceber, porque às vezes a pessoa está tão acostumada a ser negativa que ela fala sem perceber. Ah, não vai dar certo, não sei não. Para, dá um tapinha na boca, né? E fala, não, eu já aprendi a verdade. Eu não vou ser negativo. Deus, me perdoe porque eu falei negativamente. Eu vou ser positivo agora. Positivo. A minha fé vai ser positiva. E eu vou agir com essa confiança. Aí Deus começa a agir na tua vida poderosamente. Tá bom, meu amigo e amiga? Muito bem. Vamos fazer a oração da fé? Tem aí o seu copo com água? Quer apresentar a água a Deus? Pegue na sua mão aí agora. Vamos falar com Deus então. Ou deixa aí do lado do aparelho. Enfim, vamos falar com Deus. Vamos? Sejamos positivos. Levanta a cabeça, mulher.
Levanta a cabeça, rapaz. Levanta a cabeça, homem. Levanta a cabeça, jovem. Para de ser negativo, caído aí. Crente tem que ser positivo, crente no Senhor Jesus, tá? Eu sempre uso essa expressão crente, porque certa vez Jesus falou para Tomé, né? Porque o Tomé, ele não acreditou que Jesus havia ressuscitado. E um dia o Senhor aparece para ele, né? E fala, Tomé, então só porque você não acreditou, só porque você não viu, você não acreditou, seja crente e não incrédulo, né? Então a palavra crente nós usamos dessa passagem aí, né? Crentes no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas o melhor nome para uma pessoa evangélica, crente, como você quiser chamar, o melhor nome é nascido de novo, nova criatura, né? Filho de Deus. Tudo isso a Bíblia fala. Tá bom, amado? Falemos com Deus, com o nosso Pai, então. Ele está juntinho de você aí. Se você é crente no Senhor Jesus, Ele está dentro de você agora. Você não sabe o tanto que Ele te ama e o tanto que Ele quer fazer bem para você. Se entrega para Ele. Lança suas ansiedades sobre Ele agora. Deixa o nervosismo para lá, as ofensas que te fizeram para lá. Larga tudo isso para trás. Se entrega na mão de Deus agora. O teu pai está de braços abertos, como quem diz, filhinho, pula aqui no braço do papai. Pula que eu vou te segurar. Vem que eu te garanto. Olha, é isso que Deus quer fazer. Vamos falar com Deus então? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o teu nome. Louvado seja o Senhor. Exaltado para sempre. O Senhor é maravilhoso, glorioso e todo-poderoso, o Deus que não pode mentir, o Deus que não pode voltar atrás no que prometeu, o Deus que garante a sua palavra. Aleluia! Te louvamos com alegria, te louvamos com amor, porque o Senhor é nosso Deus, o todo-poderoso, aquele que nos garante, aquele que nos tirou das trevas e trouxe para a tua luz. Estamos aqui, meu Pai, te louvando, te agradecendo, te bendizemos. Meu Pai, chegou a hora de pedirmos também. Eu quero pedir ao Senhor por essa pessoa que ora comigo agora, Pai. Essa pessoa que está orando comigo, que está talvez desesperada, chateada, com um grave problema, mas o Senhor é o Deus do impossível. Então, Pai, já que essa pessoa a partir de agora é positiva e tem uma fé positiva, ela está tendo confiança na Tua palavra. Então, meu Pai, que o Teu poder se manifeste agora. Pai, que o Teu poder, como um fogo, comece a passar pelo corpo dessa pessoa agora, do alto da cabeça até a planta dos pés, que o fogo do Espírito Santo, Pai, comece a passar por esse corpo, para queimar, para destruir toda a enfermidade, toda a dor, todo o mal-estar, toda a tristeza. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que a Tua mão se estenda agora e faça um milagre acontecer. Eu peço em nome do Senhor Jesus e pela fé recebemos em nome do Senhor Jesus este milagre. Pai, abençoa os filhos, o marido, a esposa dessa pessoa que está orando comigo. Abençoa, Pai, os caminhos financeiros, profissionais e materiais. Faz, meu Pai, com que as correntes do mal sejam quebradas agora e na fé da Tua palavra. Nós te agradecemos pela resposta, porque o Senhor falou, tudo que pedimos receberemos em nome de Jesus. Então, em nome do Senhor Jesus, nós recebemos a resposta à nossa oração. E também te apresento, Pai, esse copo com água. Eu te peço, coloca nele a Tua unção, o Teu poder, e recebemos esta água também, abençoada para a Tua honra e Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Tem a sua água, amigo, beba dela. Bebida minha já. E seja positivo, tá bom? Sabe o que ajuda você a se manter positivo? Assista o vídeo de novo. Assista o vídeo. Volta aí, tá gravado mesmo, né? Assista outra vez. Assista os nossos outros cultos anteriores, culto em seu lar. Cada um tem uma palavra diferente. Então você vai ser muito abençoado. Assista de novo. Vá assistindo, assista, até entrar no seu coração. Deus é muito bom. Você sabe que Ele te ama demais. Na verdade, a gente não sabe. A gente sabe, mas não sabe completamente o tanto que Ele nos ama. O tanto que Ele nos ama é muito mais do que a gente imagina. Então, agradeça a Deus e viva para Ele e seja abençoado. Tá bom, amado? Olha, esse vídeo pode ser assistido tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Então, você pode escolher o meio pelo qual você pode assistir. Compartilhe esse vídeo. Espalhe esse vídeo para o povo aí. Espalhe esse vídeo para as pessoas que você ama. Mas eles não são crentes, não tem problema, espalha. Isso aqui não estamos falando de crente, de religião, gente. Estamos falando de Deus, não é? Espalha a palavra de Deus para o pessoal aí. Espalha, manda aí pelo WhatsApp, manda o link, né? Espalha aí pelo YouTube, espalha aí pelo Facebook. Enfim, faz o seu papel. É um meio de você ajudar as pessoas. Uma palavra abençoada pode ajudar muito uma pessoa, tá bom? Nós somos a igreja do Ministério da Fé Bíblica, nós
estamos localizados aqui em Espírito Santo do Pinhal, a nossa sede, a Rua Vereador Estevão de Filipe, 95, bem ao lado do supermercado Biasotto. Temos também a nossa igreja no centro da cidade, a nossa filial no centro da cidade, e temos também no Jardim Brasil a nossa outra filial. Então, querendo nos fazer uma visita, logicamente, você sempre será bem recebido e muito bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Tá bom, amado? Deus abençoe você. Até a próxima.